A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Amados irmãos e irmãs, celebrando o primeiro domingo da Quaresma, tempo este que se iniciou na quarta-feira de cinza, e o convite que a própria liturgia em si já nos convidava ao arrependimento, à conversão, voltarmos para Deus, nos permitirmos nos reconciliar com este Deus e com os irmãos e irmãs. Nós ouvíamos no Santo Evangelho que nem mesmo o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, deixou de ser tentado pelo demônio, por Satanás. E é muita ousadia do próprio demônio em si, já no início, quase que colocar uma dúvida no coração do próprio Cristo Jesus, usando da expressão se és filho de Deus. Olha a ousadia do demônio. Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. O diabo muito bem sabia que Jesus já tinha realizado a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, a proposta que ele faz para o Filho de Deus é muito bem embasada, fundamentada. Se nós observamos, o demônio sempre usa da própria palavra de Deus para tentar contrariar o Filho de Deus. E neste primeiro pedido, uma tentativa também de tentação a Cristo Jesus, o demônio pergunta, na verdade, se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Neste evangelho, nós podemos perceber três realidades muito comuns da nossa humanidade, daquilo que a própria sociedade em si nos oferece, nos apresenta. E que às vezes gostamos muito disso, que é o ser, ter e poder. Quem é que não quer ser alguém na vida? Mas o problema não é ser alguém na vida, mas como eu vou lidar com aquilo que conquisto. Quais são as intenções, principalmente às vezes no campo religioso e por que não dizer também no campo social, diante de um ofício, de um cargo, de uma autoridade, usarmos disto para ferir a dignidade humana ou tentar rebaixá-lo a alguém, né? Então, este ser, a partir de Cristo Jesus, Ele mesmo na sua própria vida, com as suas ações, nos convida a sermos o quê? Servos. Assim como Ele foi servo para a humanidade. Ele, sendo Deus, se faz servo, se esvazia de si mesmo, e é interessante que nesse esvaziar-se de Cristo, em seu coração é preenchido da própria humanidade ferida, e trazendo para si, aceitando este desafio em que seu Pai havia lhe dado, que é de resgatar a humanidade ferida do próprio pecado em si, nos leva ao seu coração, para que pudéssemos assim fazer a experiência do amor e da misericórdia de Deus. Então, o demônio, mesmo sendo o Filho de Deus, né, que estava naquele ambiente do deserto, não poupou de tentá-lo. E imagine nós, criaturas humanas, falhos, pecadores. Mas Jesus nos ensina também a combater o próprio mal com a palavra. Isso para dizer também que o demônio é inteligente. Ele conhece a palavra de Deus. Embora que não acredite nesta palavra, tampouco professe a fé, mas ele sabe muito bem confundir as mentes e os corações humanos. E a resposta que Jesus dá diante desta primeira tentação
é que nem só de pão vive o homem, nem só da materialidade, nem só de status, do aparecer, do ser. Existe algo interior que nos motiva a buscar a nossa verdadeira essência, que é ser filho de Deus. E como eu dizia anteriormente, de sermos servos. Depois, o diabo, não se contentando, mostra todos os reinos a Jesus. E ainda, de maneira muito ousada, ainda diz: tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser, como se o mundo pertencesse ao demônio, e não é verdade. O mundo pertence a Deus, o universo foi Deus quem o criou. O inimigo é apenas uma particularidade, um anexo, que tentando transformar a ordem em caos, faz com que os nossos primeiros pais se percam na falta da obediência. E faz novamente a proposta a Jesus, que entrega tudo desde que Jesus o adorasse, se prostrasse diante de si. É uma das tentações que temos também. Quantas propostas, até mesmo mundanas, nos é oferecido e nem sempre temos o discernimento se de fato o que acolhemos vai nos ajudar no nosso crescimento espiritual, na nossa vida cristã. E quando não há discernimento diante disto, corremos o risco de idolatrar, ou seja, de ao invés de buscarmos Deus enquanto centro da nossa existência, corremos o risco de colocar tantas outras realidades no seu lugar. E é quando nós nos perdemos, saímos do caminho da verdade, do caminho da vida, que é o próprio Cristo Jesus. E a resposta de Jesus diante desta segunda tentação: adorarás o Senhor teu Deus e só Ele servirás. Quem é o centro da minha vida? Quem é o centro da minha existência? Talvez você diga: é Deus. Tudo bem, parabéns, uma belíssima resposta. Mas será que de fato você considera isso ao ponto de que permitas com que Deus haja através de você? As suas ações? Nós ouvíamos, não faz muito tempo, onde a palavra de Deus nos levava a uma reflexão que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E hoje volta novamente esta temática, nos dizendo que a palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Ou seja, o nosso coração precisa dar espaço para a palavra de Deus, e não só no acolhimento, mas no anúncio. E mais ainda, eis o nosso maior desafio: fazer da nossa vida um verdadeiro evangelho, onde as pessoas possam ler, e assim nos faz pensar na frase de São Francisco, talvez conhecido por muitos, que devemos ter cuidado com a nossa vida, com as nossas ações, que possa ser que seja o único livro que alguém venha fazer a leitura. Isso nos preocupa. Qual é a leitura que as pessoas fazem de nós? É uma leitura muito humana, porque deixa transparecer muito este humano? É uma leitura divina, porque partindo do princípio da nossa criação, no ato da bondade de Deus, que nos cria a sua imagem e semelhança, será que esta imagem, esta semelhança de Deus, eu permito com que isso transpareça nas minhas ações?
Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus. Mais uma vez, o demônio tenta colocar esta dúvida no coração do próprio Filho de Deus. Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Olha só. Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Mais uma vez, o demônio usa da própria palavra de Deus para fundamentar a proposta que fizera ao Filho de Deus. Ou seja, ele era consciente de que Jesus tinha poder, mas queria com que Jesus colocasse esta realidade para que pudesse se beneficiar de um grande espetáculo, que seria um grande espetáculo. Mas a resposta de Jesus diante desta terceira tentação do poder é: não tentarás o Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. E terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. O que é interessante nesta última tentação é que o demônio leva Jesus para Jerusalém, para o templo. Em outra linguagem, para hoje, para a nossa realidade, para a igreja, para o campo religioso. Mas o demônio devia entrar na igreja, Padre. Há muitas cruzes espalhadas por todo canto. Está o Santíssimo Sacramento. Ali se encontram os fiéis cristãos batizados. Pois bem, é onde ele age com mais frequência e com mais força, porque sabe que aqueles que estão tentando se aproximar de Deus, se esforçando para se converter, é neste ambiente que muitas das vezes o próprio inimigo se manifesta. Porque a religião, ela pode ser, digamos assim, absolvida por nós, não a partir da nossa interioridade, mas como uma estética, como algo que eu corro o risco de me esconder na própria religião. E é onde nós devemos ser vigilantes, para que não corramos o risco. Às vezes a gente até peca dizendo, ou observando, ou insinuando, que aqueles que não participam da igreja, das missas ou programações, não serão salvos. Há exceções, mas a gente corre o risco também de, embora de participarmos com fidelidade, possa ser que o nosso coração esteja distante de Deus. Possa ser que o nosso coração ainda não entendeu o mistério da nossa própria fé a partir de Cristo Jesus, que ama, que acolhe, que perdoa e que nos dá sempre uma oportunidade para que no arrependimento, na conversão, voltemos para Ele. E é muito interessante, para concluirmos esta reflexão, o refrão do Salmo 90, que nos diz: em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. A pior dor é a dor da alma, causada pelo próprio pecado em si. E destas feridas, nós precisamos fugirmos o quanto antes das consequências do próprio pecado em si. Mas Deus é tão bom para conosco, é que Ele nos oferece, através da igreja, o sacramento da reconciliação.
que é um devolver-nos ao paraíso, ao coração de Deus. E no sacramento da reconciliação, não podemos ter dúvida se somos perdoados ou não. Deus nos perdoa. Deus torna a nossa alma branca como a neve, límpida, pura. E diante da nossa liberdade, Ele coloca a vida e a morte, mas nos convida a escolhermos a vida. Como diz o profeta Ezequiel, Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se arrependa, converta e viva. Viva em abundância. E a vida de Deus nos é oferecida nos sacramentos que a Santa Mãe Igreja nos dispõe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.